Boa, obrigado, pessoal, pelo convite. A gente tá muito feliz que deu certo e vai ser bem legal trocar essa ideia com vocês. Vai ser, a gente que agradece. Boa. E, pessoal, como de costume, fica aí com os vídeos dos nossos patrocinadores. A Lockton está onde os negócios acontecem. Presença global em mais de 140 escritórios pelo mundo. Especialista em riscos, seguros e benefícios. Soluções personalizadas. Parceria, excelência e resultado. Lockton. Na logística, cada minuto conta. E quando o assunto é risco, cada decisão importa. A W4 entrega soluções completas em gestão de riscos e prevenção de perdas, com experiência, solidez no mercado segurador e inteligência aplicada para cada operação. Reduzimos perdas, otimizamos resultados. Somos a W4, gerenciando riscos, movendo o Brasil. Você tem os dados da sua operação, mas está tomando as decisões certas na hora certa? O Onesys transforma informações dispersas em prevenção de acidentes, analisando o comportamento dos motoristas em tempo real. Nossa tecnologia identifica deslocamentos de risco antes que o acidente aconteça. Reduz acidentes, cuide da sua equipe, economize recursos. Onesys, proteja o que realmente importa. Nossa história começou em 1973 no Rio de Janeiro, como a Par Corretora. Desde então evoluímos, superamos desafios e dobramos o nosso tamanho em colaboradores e faturamento. Hoje somos a Wiz Corporate, especialista em seguros corporativos, presente em 23 estados, com milhares de apólices e diversas soluções personalizadas. 10 anos de história, com meio século de confiança. Bom, agradecer de novo aqui a presença do Felipe e da Marta. Deixar sempre um agradecimento a todos os patrocinadores que fazem esse projeto acontecer. Agradecer também aqui a parceria com a editora Roncarate, que sempre disponibiliza aqui um exemplar para a gente deixar aqui para vocês lerem. Hoje não poderia ser diferente, o Seguro Garantia de Vladimir Adriano Poleto. Japinha, quem quiser adquirir esse livro faz o quê? Você pode adquirir esse livro, além de outros da editora Roncarate, no nosso site www.shurcast.com.br. Lá você vai ter o link aí em Store, onde você pode ter acesso a esses livros, comprar com bastante antecedência e agilidade na entrega, além de outros produtos da marca Enxurcast também, como a caneca, a canetinha, e essa carreta que está em promoção aqui, é a última unidade que tem, se não me engano, vendeu sucesso total no ano passado, beleza? Que ano passado, Japa? 2024. Compra aí, gente. Ajuda aí. A gente tá precisando. Tá precisando de um Quais Cascais. Mas não quer comprar? Quer só dar aquela ajudinha marota? Tem os botõezinhos de valeu demais, superchat. Fiquem à vontade para contribuir. Além disso, você tem a oportunidade de expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como o pessoal da DMG, da JC, da Ski Corretora de Seguros e da LogRisk. Entre em contato conosco que a gente desenrola isso daí. Certo, Japinha? Isso aí. E não esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas de mercado, com família. Um assunto tão relevante como esse, faz alterações aí no Seguro Garantia. E se inscreva no canal, né? Clica no sininho também para ter as notificações. Tem vídeos anteriores explicando vários produtos com vários profissionais interessantes. E tamo junto. Beleza? Bora começar? Boa, bora lá, Japinha. Bora lá. Obrigado aí, pessoal, por novamente. Queria agradecer aí por estarem aqui falando com a gente sobre essas mudanças aí da nova portaria aí do. Antes de começar, vocês puderem falar um pouco da história de vocês? Sem dúvida. Começar, Posso começar? Eu sou do mercado segurador, já tenho uns 20 anos, sou apaixonada. Passei por algumas seguradoras já, né? Grandes seguradoras multinacionais, nacionais. Passei por alguns departamentos também, né? Porque a minha formação, eu sou advogada. Então, eu já fui do jurídico, já fui do departamento de sinistro. Me apaixonei pelo seguro garantia. Caminhei por algumas áreas dentro do seguro garantia. Atualmente, trabalho para a Allianz Trade. É uma seguradora apartada, né, do grupo seguradora Allianz. Ela cuida de linhas financeiras, então ela tem o seguro de crédito e o seguro garantia, né, dentro de um grupo
gigante, que é a Allianz. Eu sou a head da área e hoje a gente está aqui para compartilhar e discutir um pouco mais, né, sobre o seguro garantia, um produto que hoje está em expansão. É um produto que hoje ele nasceu de uma necessidade, mas hoje a gente tem alguns diferenciais. A norma está mudando, então hoje a gente veio bater um pouco, né, um bate-bola sobre essas regras novas. Bom, boa noite, pessoal, de novo. Muito obrigado por ter dado certo pelo convite, para a gente estar aqui. Eu até conversei um pouquinho antes. Antes de eu entrar um pouquinho no mundo de seguros, eu assisti vocês, então foi bem legal e é muito legal estar aqui hoje. Eu sou advogado também, trabalhei bastante do outro lado da mesa, advoguei para companhias que operavam com o seguro-garantia, principalmente questões tributárias, que é um pouquinho que a gente vai conversar aqui hoje. Trabalhei bastante tempo em escritório, surgiu a oportunidade de desbravar novos horizontes, ver a oportunidade de entrar para o time de seguro-garantia lá na Allianz Trade com a Martinha e o pessoal. Foi muito bacana ter topado essa aventura e a gente está aí desbravando esse mar azul agora com essas novas mudanças e com certeza, como a Martinha falou, tá tudo mudando, então a gente tem que sempre se atualizar, sempre estar na mesma página, tanto para a gente quanto para os clientes, corretores, enfim, porque o mercado não para. Então vai ser bem legal esse papo hoje aqui. Ô Felipe, uma curiosidade. Você comentou aí, e é totalmente curiosidade, tá? Você comentou que você advogava antes para seguradoras e tal, não sei o quê. O que seriam essas principais demandas tributárias? Qual que o pessoal procura, assim? Certo, eu advogava para companhias que contratavam seguros, então Entendi. montadoras e essas companhias que têm dívidas ou então têm discussões, né, tributárias e para não ter um desembolso muito grande, porque antes, lá atrás, para você se defender em algum processo, você tinha que desembolsar a quantia devida e fazendo um depósito dentro do processo, né? O seguro garantia veio, modificou isso Um tudo. depósito calção lá. Exato, o dinheiro ficava lá. Tá. Só que tinha que ser o valor exato da dívida, Uhum. né? E isso impactava no balanço, o prejuízo da própria operação da Entendi. companhia. O seguro garantia veio, tornou muito menos oneroso, mais ágil e até mesmo mais eficiente, né? Porque você negocia com a seguradora, contrata ali, paga o seu prêmio e tem um papel de uma seguradora ali assegurando para o credor que ele tem tranquilidade para poder seguir ali o processo e a discussão. E eu, advogando para essas companhias, batia na porta de algumas seguradoras, preciso de uma pólice assim, o processo esse. Você vê do lado do cliente. Eu já estive do outro lado. A demanda que... Exatamente. Então foi bem legal sentar do outro lado da mesa e hoje poder estar aqui do lado da seguradora entendendo. Então é muito bom também ter esse feeling com o cliente, com o advogado no outro lado da mesa, assim. Então é esse atendimento bem direcionado que a gente já entende também um pouquinho da dor deles ali. Boa, já, como falou, o discurso é mais alinhado. digamos assim, né? Exatamente. Boa. Muito legal. E Felipe ou Marta, fiquem à vontade aqui para a gente conversar. O que é essa portaria nova ali? Para quem está chegando agora no canal e quem quer entender mais sobre essas principais alterações, explique qual que é o 2044, 2024, né? Para quem que é seguro garantia? Alguma modalidade específica? É destinado para qual produto? Bom, essa portaria, ela quando a gente fala, né, a portaria PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela é muito focada para créditos, né, para os tributos da União. Então a União, né, ou o FGTS, eles são os beneficiários da apólice, os segurados dentro do mercado de seguro-garantia. Então, como que funciona de um jeito bem objetivo e bem simples? Basicamente, a gente sempre conversando, fala assim, poxa, a União tem muitos tributos. 200 federativos é o que mais tem tributo ali que se bobear nem foi regulado ainda, mas existe. Então, as companhias que operam, né, elas acabam contraindo dívidas ou então discussões se deve ou não deve, se o recolhimento do imposto, do tributo está correto ou não. E nesse cenário, a portaria trouxe a regulação para o quê? As companhias que querem discutir os débitos ou já inscritos em dívida ativa, que aí gera a sigla da CDA, que a gente escuta bastante, ou ainda pendentes de inscrição em dívida ativa, elas podem ofertar um seguro-garantia. E essa portaria, nessa esfera tributária, com a União como beneficiária ou o FGTS, ela veio para regular isso. Então, nada mais é do que a empresa, para ela ofertar esse seguro-garantia, ela tem que seguir as regras do que a portaria está passando para o mercado, para que a própria PGFN possa aceitar
e seguir com a discussão do débito. A empresa consegue uma certidão de regularidade fiscal sem que tenha nenhum impacto na operação. Então, é muito vantajoso o seguro garantia, ainda mais dentro da nova portaria para as companhias que têm essas questões discutíveis, né, e discutidas com a União. O mercado em geral, então, pelo que eu tô entendendo, o mercado em geral viu isso como positivo, assim, recebeu bem essa nova... Eu não sei se a Martinha quer complementar alguma coisa, mas tudo que é novo assusta no começo. Tá. É o feeling que a gente teve dentro de casa. Tudo que é novo assusta, né, Martinha? A gente trocou bastante ideia sobre isso. Eu vou dar uma pinceladinha, a Martinha também tem bastante coisa para complementar nisso, porque ela que trouxe esse projeto para a mesa, quando surgiu, né, ela falou, olha, pessoal, vai ter uma mudança. Tá. Vocês estão preparados? Estamos, capitão, né? Vamos conversar, vamos ver o que acontece. E foi, mas eu acho que hoje ela é muito positiva. Ela traz mais segurança para as operações. Até para trazer um pouco do contexto histórico, normas e essa discussão com procuradorias, ela não é nova, tá? Ela existe, né, essa conversa desde 2009, né? Então a gente tem dentro do nosso histórico, né, de seguro garantia de produto, algumas portarias, né? Então lá atrás alguns procuradores conjuntamente com seguradoras falaram, olha, eu acho que tem sinergia, a gente pode se ajudar, né? Então já tivemos outras portarias anteriormente, né? E essas portarias elas vão melhorando e assim como o produto de seguro garantia vai também modificando, né? Então lá atrás a gente tem uma portaria ela era 1153 de 2009, né? E naquela época era um produto, né? A circular SUSEP da época era 232 de 2003. Então não dava muito match, né, com o que a procuradoria precisava, com aquilo que o mercado segurador ofertava, né? Houveram essas discussões no passado, aí veio a portaria 164, né, em 2014. Eu trouxe uma colinha, tá, gente? Eu me preparei, eu gosto, né? Me preparei. Eu fazia muito isso na escola. E aí, em 2014, ela teve, né, um acompanhamento também de uma circular nova, também a 477, né, de 2013. Ela já houve uma conversa melhor, um ajuste melhor, né, uma aderência melhor. E essa portaria que a gente está trazendo aqui para discutir, ela veio consolidar. Então, ela veio em 2025 para, né, fincar realmente e pôr em prática algo que já estava amadurecendo desde os anos anteriores, conjuntamente, né, com uma nova circular SUSEP que já desde 2022 já conhecia essa matéria e também já estava um pouco ajustada. Então a gente tem alguns pontos, né, que a gente vai aqui discutir e abordar, que são, né, modificações e, né, o que o Fê fala um pouco, pontos de dores, e a gente vai trazer um pouco, né, do nosso viés, o que a gente passa, dos nossos desafios, mas ele veio realmente consolidar uma relação já que ela veio já de muito tempo atrás. Então, é um trabalho, né, já feito por outros colegas já, né, do passado e procuradores também, que são muito, eu acho que supportive, né, eles são muito abertos, né, a essa discussão e essas parcerias com as seguradoras. Foi um amadurecimento do produto ao longo dos anos. Perfeito. E um amadurecimento do segurado para receber esse produto também, porque procuradores, de uma forma geral, eles estão protegendo o erário público, né? Então, eles representam a União. Então, diante disso, eles têm uma responsabilidade enorme. A gente estava até conversando um pouquinho antes, são discussões que ultrapassam bilhões, né? Na casa dos bilhões. Então, assim, o montante discutido os valores são muito relevantes. Então, toda tomada de decisão tem que ser muito bem ajustada, muito bem pensada, tem que ser amadurecida. Boa. Então, é esse momento que a gente está vivenciando, né? É isso que eu acho que é o benefício, né? E uma curiosidade assim, do mercado de garantia, essas alterações você acha que foi puxada pelos segurados em si, as seguradoras que foram entendendo que tinha que mudar? De onde que veio essa demanda de alteração de lei? Quer falar um pouquinho, Fê, da alteração também, da legislação também? Não, a gente pode falar sim. Na verdade, eu acredito que, como a Martinha mesmo falou, sempre tem uma circular que ela acaba acompanhando uma nova portaria. É coincidência ou não, né? Mas a 164 veio em 2014 e a 477 estava ali em 2013. A 662 está desde 2022 e a PGFN passou a valer agora em 2025, né? A 2044. Legal. Então tiveram algumas alterações, né? Acho que a principal que trouxe ali
para o mercado de seguro-garantia judicial um grande boom, vamos dizer assim, é o Código de Processo Civil de 2015. Ele já trouxe ali a equiparação, né? A lei de execuções também traz muito isso, né? A nova lei de seguros também vem regulamentando muita coisa, então tudo vem conversando. Nada se distancia, as coisas vão afunilando, né? Então, lá em 2015, 10 anos atrás, o novo Código de Processo Civil trouxe para a mesa a possibilidade do depósito judicial, o dinheiro, ser equiparado a uma garantia. Tem as condicionantes na época dos 30%, como eu comentei, mas não tem mais aquela questão de você ter que dar o dinheiro em si. Uhum. E com isso, chamou a atenção de muitas companhias, isso foi pegando muita adesão no judiciário, né? Só que, ao mesmo tempo que veio essa adaptação, o mercado teve um crescimento muito grande, o portfólio de seguro-garantia judicial ele é gigantesco, né? Vem também muito essa questão. A União ela é o ente federativo máximo. Ela, como a Martinha falou, o erário público tem a preocupação de assim, ok, continua operando, mas eu vou receber? Como que funciona isso? Qual que é o lastro que eu vou ter aqui? Então, hoje, a gente olhando para esse novo produto, como você fala, como é que o mercado se situou? O que é novo assusta, mas nada mais foi do que adaptar um produto específico para o segurado, porque antes as seguradoras operavam, cada uma com o seu produto, o seu layout, dentro dos seus guidelines de subscrição e o apetite de risco, mas tinham as discussões, porque a 662 ela dá um padrão do que você pode seguir, né? Então você atende aquele produto para o cliente. Só que você também tem a discussão e o cliente fala, mas o clausulado assim, o advogado ficava naquela, mas tá dentro, mas o segurado tem algum receio. Então agora meio que inverteu essa mesa. Desculpa, trazia uma insegurança jurídica, agora ela traz mais segurança, digamos É porque assim, ou não? eu acho que como ela trouxe um leque maior, por exemplo, né? Não precisa ser um débito já inscrito, um débito que vai ser discutido. O segurado fala, tudo bem, você vai me entregar uma garantia de que isso sendo inscrito ou dívida ativa ou não, a gente vai discutir e eu vou ter um respaldo. Antes, os triggers de sinistro eram diferentes, então tinha mais... Não vou sacramentar uma insegurança jurídica, mas, por exemplo, às vezes teve alguma decisão ou um recurso foi aceito sem um efeito suspensivo, que a gente fala dentro do mundo jurídico, né? Já podia ser hipótese de sinistro. Agora, já dando um pouquinho do spoiler do que também mudou, tem a certidão de trânsito julgado como exigência de você gatilhar uma pólice. O que é isso? O processo acabou e teve uma certificação de que a decisão está estabilizada. Então você não vai ativar uma pólice e gerar uma expectativa positiva no segurado ou até negativa no mercado de seguro e depois a decisão pode ser reformada. Então trouxe muito isso. O segurado ele entrega para a gente hoje o clausulado, quando eu falo segurado, a procuradoria ou o FGTS, e as companhias se adaptam. Lógico, a gente tem que entender todos os pontos para poder também explicar para o nosso cliente, explicar internamente, olha, funciona assim, para ensinar a subscrição, ensinar o risco e tudo mais. Mas agora eu enxergo como vindo muito do mercado ou segurado entregando para a gente um produto que ele aceita e que atende às circulares, atende às normativas e que a gente pode seguir. Legal. E a regulação fica mais fácil, a precificação, a própria subscrição. Porque agora tem um manual ali, vamos dizer, para a gente seguir, né, e atender à exigência da União. Ele meio que padronizou, então, para todas as seguradoras estarem na mesma... Ele apaziguou, né, na verdade, as discussões, porque muitas das nossas dificuldades era superar esse primeiro momento, né, da aceitação da pólice. Então, a seguradora, existia uma vontade de um cliente que queria aportar uma garantia, né, de uma seguradora. Existia a vontade, né, da seguradora de fazer essa cobertura, né, e ela tinha esse desejo de se adaptar, né, de promover, né, essa cobertura securitária. Agora a gente tem as regras, né, o que o beneficiário tem como expectativa de ter, né, no eventual sinistro. Então, ele fala onde ele vai querer receber a indenização, de que forma, em qual prazo, qual modelo de texto que ele gostaria. Não significa que a gente faz um recorte colhe, significa que a gente tem uma diretriz clara, significa que a gente passa a ter regras claras do jogo, né? Em se tratando do judiciário, tudo que a gente tiver aclarado é melhor, né? Porque a gente está falando de um acessório a um processo. Então, o juiz está muito centralizado no mérito da ação. Então, a pólice não poderia ganhar esse protagonismo. Ela é apenas uma cobertura. Então, ela tem que caminhar de uma forma acessória. Então, dar o mínimo possível de trabalho, né, ao judiciário, ao patrono, né, aos advogados. Então, assim, a gente queria, né, a gente
como seguradora, queria trazer, né, um produto que desse essa segurança sem causar essas discussões paralelas, né, que retarda o processo, porque vai ficando longo, né, um processo tributário, grande monta. Valores envolvidos, porque você precisa de um corpo jurídico interno, externo, né, então vai onerando aquela discussão. Para que ganhássemos, né, mercado, velocidade e eficiência, então a gente teve que se adaptar. Então foi meio que para apaziguar. Tem o lado bom, o lado ruim, então a gente tem as dificuldades, né? Acho que o Fê pode, né, trazer um pouco do que a gente viu como dificuldade, né? Já começando também um pouquinho do que mudou, né? Bastante coisa mudou. A gente se adaptou, a gente teve que se adaptar. Eu não falo teve como algo ruim. Felipe, só um minutinho, só pra gente, antes da gente partir pra essa. Só uma coisa que eu queria botar pra quem é leigo e também. O que, dentro dessa discussão que vocês comentaram, né, do sinistro e tal, o que seria exatamente o sinistro? É o cara perder a ação e não ter o dinheiro pra pagar? Aí o seguro garantia entra em cena? Ou. O sinistro, isso é uma coisa que eu sempre converso com o time, a Martinha passou bastante isso pra gente também, é um mindset que a gente segue muito. O sinistro é inadimplemento. Beleza. É o inadimplemento. É sinônimo de inadimplemento. É isso aí. Do quê? Da obrigação que eu tô garantindo. De jeito bem simples. Simples, é isso aí. É isso. O que é o sinistro? É inadimplemento. Boa. Eu tinha a obrigação de te entregar essa caneca, eu não entreguei. Eu vou entregar? Não vou conseguir entregar. Não entreguei dentro do prazo que você já falou que eu desrespeitei. A Martinha é seguradora. Você bate na porta dela e fala, ó, teve um inadimplemento, eu preciso que você honre a obrigação. Me dá aqui. Beleza, é exatamente isso. Boa. Agora, pode dar sequência, desculpa eu ter te cortado. Perfeito. A ponderação foi excelente. Excelente. Isso é algo... Era um corte isso aqui, ó. É algo muito bom de ter essa troca, porque no final do dia, o seguro garantia, ele é mais simples do que ele parece, só que ele é mais rico ainda. Porque você tem como eu falo, é um mar azul para você navegar. E você entregar soluções. Porque a gente tem, quando sentar na mesa para negociar ou para subscrever um caso, a gente tem que entender, primeiro, óbvio, tá dentro do apetite da seguradora? Legal. Eu vou atender a necessidade do cliente. Esse cliente vai ter tranquilidade de ter um produto que ele consegue trabalhar a operação dele sem risco de ter um prejuízo com o segurado? E qual que é o terceiro player nessa equação tão importante quanto? O segurado. O segurado vai ter tranquilidade de receber esse produto, continuar operando e dar conforto para o cliente? Como que eu quero dizer assim do conforto? O cliente vai poder operar, vai ter a certidão dele positiva, sem que tenha alguma constrição, sem que tenha uma execução, sem que tenha um sinistro, vamos dizer assim. Então, isso tem que conversar muito. Então, a gente tem esse olhar mais geral também de entender todas as dores. E aí, a gente senta na mesa com o cliente, a gente explica. A gente tem muito bate-bola internamente e aí, como é que tá? Isso, até abrindo um pouco, a Martinha fez bastante isso no começo. E aí, pessoal, como é que tá? Como é que vocês estão sentindo essa nova portaria? Como é que o mercado tá? Os nossos clientes, eles estão seguros? Porque assim, a gente vai seguir o modelo da PGFN. Isso não é algo em seguir. Não é algo negociável. Mas, e o corretor, por exemplo? Que a gente tem o contato direto ali. Eles estão por dentro desse assunto? Perfeito. Como que eles estão reagindo com isso? Exato. Eles estão sabendo passar isso? Exato. Perfeito. Esse é o Perfeito, ponto. esse é o ponto. Esse é o ponto. E a gente fez muito essa troca com os nossos parceiros também. A gente falou assim, ok, quais são suas dúvidas? Ah, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa. Os receios, né? Porque tudo que a gente tem que se adaptar gera um pouco de dúvida, né? Estamos no caminho certo? Isso me prejudica de alguma forma? Tem algum prejuízo que eu, né, não mensurado que agora eu tenho que passar a mensurar, precificar? Então, esse amadurecimento fez parte desse processo. Por isso que a gente acha que ele é tão rico. Por isso que a gente ainda discute, né? Tudo bem que começou, né, o ano com essa nova regra, mas ainda assim a gente se debruça, né, no caso a caso, para discutir cada caso. Virou o ano, as seguradoras já tinham que estar seguindo essa portaria. Ela veio dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, né? Então já entrou no radar ali oficialmente. Estamos em 2025, tem algo novo para bater na porta aí, vai começar a valer. Ela começou a valer de fato em março, né? Só que os trabalhos começaram a ser feitos antes, né? Desde entender toda a nova portaria, já começar a conversar, porque os clientes traziam, né, Martinha, pra gente. Sim. Ó, e aí a nova portaria, como é que a seguradora está enxergando isso?
mexe com o mercado, né? É algo novo e ainda mais nessa E esfera. impactam, porque os clientes do seguro garantia, principalmente desses tributários, são PJs, né? São empresas que não querem ter capital aportado num processo longamente ou ter qualquer tipo de insegurança no processo que ele está discutindo o tributo, né? Isso é dinheiro, isso é caixa, isso afeta demais a operação dele, né? Então, ter segurança dessa parceria, então, por isso que o broker, né, o corretor, ele é muito importante, porque ele foi escolher as seguradoras que melhor tinham o produto adequado, né, e robustez também, lastro, porque se tiver um desembolso, um inadimplemento, seguradoras, dependendo do montante, que tenham essa liquidez, essa robustez para arcar rapidamente com esse desembolso, né? Então, a seguradora também teve que revisitar o contrato de resseguro, tá aderente, não tá aderente, tem algum tipo de impacto, porque quando o Fê fala que ele veio dirimir, né, veio apaziguar datas ou situações de pagamento de indenização, isso significa que a gente tem que alinhar também com o ressegurador, né, porque montas significativas é volteiro, né, a gente chama de cash call, a gente vai ter que avisar e tem prazo, e é um prazo judicial, né, sob pena de termos, né, bens da seguradora também bloqueados. Então, assim, é toda uma cadeia, né, de responsabilidades e decisões a serem assumidas, Boa. né? Então, A gente volta naquele ponto lá né, dos principais pontos, mas assim, em relação à mudança, ela obviamente que a apólice ela é renovável de garantia, né? E como é que fica nesse meio tempo, né? As novas vigências já tem que entrar com isso, e as que estão com a vigência da regulação anterior, vocês já tiveram que fazer algum endosso, alguma coisa para poder ajustar o produto? Como que ficou isso? Legal. Legal porque, sim, a gente tem caso prático para explicar aqui. Em relação, e aí já entrando também um pouquinho em um dos temas dessa nova portaria, o que ela trouxe de modificação, né? Ela permite que as apólices, ainda que emitidas anteriormente, não tenham sido aprovadas, né, aceitas pelo segurado, elas tenham que se adaptar. Então, respondendo à primeira pergunta, sim, já fizemos endossos para adaptar, né? A gente já teve que adaptar a isso. Mas a apólice foi emitida dentro de uma portaria, mas a gente adaptou o produto. A gente seguiu a PGFN, porque ela tem essa... E é assim, eu estou me valendo do artigo XPTO da minha portaria, você precisa adaptar, senão não vou aceitar o seu produto. Então, esse é o tom da manifestação que a gente recebe. Em relação à vigência. Ah, entendi. Entendeu? Demanda puxada por eles. Atualiza aí pra mim e tal, que eu quero essas novas. Se a apólice foi emitida, foi aceita pelo segurado e o processo está seguindo, não tem que ser modificada. Tá Se o bom. risco tiver ativo quando ela for ser encerrada, ou então for renovada, aí eu já tenho que renovar dentro do novo modelo, dentro do novo prazo. Que aí já é outro. Mas tem gente que no meio campo quer alterar ali e Poderia. ponto. Poderia ser a apólice se não tiver aceitação do segurado, né? Então, o exemplo, Como que teria uma pólice que não tem aceitação? Só pra eu entender. volume. O segurado, Ah, o curador, tem muito volume, tem débito a perder de vista. tá bom. O tomador, né, o cliente, ele vai apresentando dentro dos processos e fica numa fila. Então, a procuradoria ela vai validando para ver se aquele débito ele tá garantido ou não. Tá bom. E é uma validação que ela fala, essa apólice ainda não foi aprovada, então, ó, eu preciso que você adapte aqui. Então, isso foi uma... Eu não vejo com maus olhos essa disposição, porque eu acho que ela traz mais, como a Martinha falou, mais celeridade também, mais segurança. Ele assim, tá bom, adapta aqui. Adapta o produto já tá aqui, já tá valendo, né? Isso não vai impactar a seguradora. Tá bom. Então, é algo que existe. Então, a vigência tem esses dois cenários. O que está valendo já foi aceito, quando for renovar, tem que adaptar, porque é a nova regulação, né? E o que não foi aceito ainda tem que seguir esse produto novo que eles entregaram pra gente. Boa. Operacionalmente deu muito trabalho? Deu porque justamente para conviver, o time tem que estar preparado, né, para observar e identificar esses dois cenários. O que é novo, né, e aí tem um clausulado já novo. O que é antigo, passível de discussão, porque o que não dá é para a gente... E a gente conviveu algum tempo com essas dúvidas, né? É o momento de fazer o endosso e já inserir todas as cláusulas novas? Ou é o momento da gente esclarecer que talvez, né, em termos de cobertura securitária, nada muda, né? E
a gente está falando do mesmo produto com o mesmo viés, né? Cobertura de um tributo, o inadimplemento. Precisa fazer realmente neste momento todas essas mudanças, né? Tivemos casos de procuradoria que pediu para a gente reemitir garantias. Faz sentido cancelar e reemitir? Porque isso tem um custo para a seguradora, isso tem um custo também operacional, né? De restituição né, de prêmio. Cobrança, de Exato, perfeito. Né? Recompensa, na verdade. Exato, porque vai pagar. Cabeça. Exato. Então, assim, a gente teve que estar preparado para todos os tipos de discussões, porque muitas vezes a gente observou e a gente foi a fundo, né, que não era a exigência do segurado, e sim um receio Jurídico, né? do jurídico das empresas, porque a gente presta serviço para grandes empresas, tão grandes quanto o grupo, né, a Allianz, né, no Brasil, a Allianz Trade no Brasil. E aí, como lidar com esse tipo de receio? Porque ele ficou com receio, e ele é o patrono da causa, né? O processo é dele, o mérito, né? Ele. Estratégia, né? E ele é o protagonista do processo. Foi o que eu falei um pouquinho atrás. A gente é acessório, a gente não pode tomar o palco para uma discussão se vale ou não a nossa apólice. A gente não pode virar um problema, né, para um cliente nosso que é uma empresa. A gente tem que ter parceria. Então, diante disso, a gente entrou em várias rodas de discussões e foram boas, né? Foram muito boas. Discussões de pessoas, inclusive, né, de grandes juristas que a gente gosta, né, que a gente admira, a gente sentou. Então, assim, é por isso que eu falo que regramento é o rico, né, dessa relação é achar um ponto de equilíbrio, né? A gente ainda está buscando, eu acho que já está muito melhor do quando começamos, mas a gente ainda tem a gente se vê ainda em algumas situações que a gente faz esse bate-papo, este alinhamento, porque o advogado ele tem que estar preparado e tem que estar comprado. Olha, a estratégia é essa, não vamos endossar, né, principalmente nesse período de troca, né, de legislação, não vamos endossar neste momento. Mas, se vier uma ordem judicial ou um questionamento, estamos aptos a fazer, né, o que o procurador, né, determinar. Né? Se ele quiser cancelamento e reemissão, é o último caso, mas a gente está aqui para fazer. Boa. E pessoal, só um recadinho rápido, a gente tá ao vivo aqui, eu tô de olho no chat aqui, hein? Quem quiser mandar comentário, pergunta, manda aqui que eu repasso pros convidados. Senta um like aí pra esse vídeo chegar a mais gente aí. Boa, e Wagner, vai ficar gravado sim, hein? Vai ficar aí pra sempre esse vídeo aí. Assistir, reassistir. Pessoal, o que vocês destacariam como as principais alterações da lei? Onde que a galera tem que estar mais atenta aí? Bom, como a gente conversou um pouquinho antes, a lei mudou, a nova portaria mudou bastante coisa, mas dava para falar por horas sobre isso, mas os principais pontos que eu acho que chacoalharam mesmo assim a operação e que acenderam alguns alertas são pontos muito estratégicos em qualquer contratação de seguro: vigência, sinistro, layout e cabimento, vamos dizer assim, quando que a apólice cabe ou não. Então, como a gente falou antes, na antiga portaria, não tinha a previsão de débitos ainda não inscritos em dívidas ativas. Agora, ela permite que a apólice ela venha para garantir um débito ainda não inscrito, mas que vai ser discutido. Então, isso já é uma possibilidade. É uma esfera mais administrativa, né? Então, essa nova portaria também já tem isso regularizado, né? Ela traz um novo produto, que antes a gente falava muito de parcelamento administrativo, isso na antiga 164. Agora a gente fala de negociação administrativa, de um jeito também bem objetivo e simples. O que é essa negociação? Tirando os processos que não existem em ação de execução fiscal contra o tomador, movida pela União ou FGTS, tem ali a negociação administrativa, que é qualquer um dos mecanismos que são possibilitados para o tomador de negociar com a União o débito dele. Então também tem uma apólice para garantir esse produto, né? Então aí eles usam até o portal Regularize, que é um portal da própria PGFN ali, que eles podem aportar a apólice ali dentro para poder seguir com a discussão de débitos também não inscritos, né? Então esse é um produto que eles trouxeram com essa nova portaria, e esse produto ele é legal assim de entender essa amplitude. Por quê? Porque ele também mostra muito a força da execução fiscal, porque ele conversa com a execução fiscal. Em que sentido? É pré-discussão. Então, muitas vezes a companhia pode até discutir, mas ela não precisa ficar exposta o tempo todo, entende? Então, ela tem também essa margem de
conversa, essa margem de estratégia, né? A União, ela também abre essa porta. Então, assim, você tem esses dois produtos. Você é tomador, você devedor, na visão da União, você pode escolher, né? Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu acho que é um dos principais, se não o principal, é a vigência. A vigência, isso quando a gente soube, a gente falou, olha, agora não tem mais dúvida. 5 anos. Por que não tem mais dúvida agora? Porque antes existiam alguns pedidos já 2 anos, eventualmente 3 anos. Antigamente a norma era mínimo 2 anos. Exato. Mínimo 2 anos. Então, o mínimo. Pega aberto. Exato, né? Respeitado o mínimo, você pode fazer 3 anos e meio, Quase. 4, né? E aí vai, né? Então, até para negociação com o resseguro, é um campo muito aberto, o mínimo, né? Então, e as seguradoras que fazem essas contratações por períodos, mensurar isso e precificar se tornou um desafio. E quando que é assim o sinistro? É quando ele ocorreu, vale quando começou o processo, a apólice da época do início do processo? Ou vale na época que aconteceu a inadimplência, aliás? A gente sempre vai olhar o fato gerador, né? O inadimplemento foi quando, né? Então, Tá. foi em 2025, qual é a apólice vigente, né? Em 2020, Aquele ano. naquele ano. Tá, não importa se o processo é de 2015. Não. Né? É por isso que Tá. tem que ter muito bem amarrado com o resseguro, porque o resseguro, muitas vezes, as negociações da seguradora com o resseguro, tem que estar muito bem ajustado isso, porque são processos que começam muitos anos atrás, vai passando, né? A apólice era cor-de-rosa, azul. Exato, né? A gente vai mudando, mas o ressegurador fala, e aí, gente, né? Vocês estão mudando a cor da apólice, o clausulado e eu aqui. Né? Então, isso tem que estar muito bem estruturado e conversado com o resseguro, né? Nós aqui, a gente teve um benefício do nosso resseguro ser 100% do Grupo Aliança. Então, essa conversa ela foi muito amistosa, tá? Então, não tivemos problemas para essa adequação. Foi uma questão só de sentar com o ressegurador e alinhar, mas precisa ser alinhado. Né? Senão não se conversa. Quando acontecer alguma coisa. Perfeito. Fala, e aí, o que é isso? Então, e essa conversa se torna um litígio. E é isso justamente porque o prejudicado no litígio é o beneficiário, é o cliente. Então, assim, a gente está falando em proteção do cliente. Né? A gente não pode perdê-lo de foco. E os 5 anos é mínimo ou é padrão? Todas as apólices ser 5 anos? Até agora? 5. Eles colocam a vigência da apólice é de 5 anos, né? Então a apólice tem a vigência de 5 anos. Obrigatoriamente é 5 anos. 5 anos. entendi. Bate martelo. Matou isso, então. Matou. E a negociação de... Claro. Exato. Tem Então, uma assim, discussão. não tem. E isso é bom, como a Martinha falou do ressegurador, porque agora todos os novos riscos você vai ancorar eles nesses 5 anos. Né? Então, como ela fala, é o mínimo de 2. Tem cliente que pedia 2, tem cliente que já pedia 5. Então, agora, quando você entrar nessa esfera de tô discutindo um débito com a União, é uma apólice, são 5 anos. Uma ação de execução fiscal, 5 anos. Né? Esse é o martelo batido. Então, a apólice ela já sai com essa vigência de 5 anos, a partir da nova portaria. Isso é bom também para o cliente, porque se ele vai fazer uma provisão, porque ele vai comprar um seguro, ele tem que se organizar, né? A empresa tem que fazer todas as provisões, né? Dentro de balanço, como custo. Então, a gente tem agora um período, né? Pré-determinado. Então, ele vai saber mais ou menos, né? Ele manda a cotação, ele sabe mais ou menos quanto ele vai gastar. Então, isso tudo se tornou mais viável, se tornou mais factível, né? Diminui o volume de renovação. Embora o valor seja alto. Realmente. Perfeito. É uma folga. Você não vai precisar renovar a cada 2, 3 anos. Você sabe que a Cada renovação... 3 anos é de boa, né? Tem seguro que renova cada ano, cada 6 meses. Anualizado. Exatamente, exatamente. O que mais de mudança teve? Teve a questão da vigência. A vigência, o novo produto... Sinistro, teve. Sinistro, mudou bastante também. Parênteses. Claro. Essa portaria, porque ela meio que coincidiu com a lei do Nova lei de seguro. seguros, né? Que legal. Elas se conversaram ou não? Ainda tem que ter uma adaptação uma em cima da outra. Teve alguma coisa puxando pra cá e Puxa pra cá. E agora? Eu tô aqui uma sinuca de bico. Olha, O que eu faço? esse tema é bem sensível ainda, porque a lei de seguros, ela se conversa, mas ela se conversou, acho que talvez, isso é minha opinião pessoal, tá? Eu não tô falando agora institucionalmente. Ela se conversou, eu acho que pouco com o seguro-garantia. Tá? Ela veio, mas a lei de seguros, ela veio com o mesmo propósito, dirimir todas essas discussões soltas. Então, eu gosto, aqui eu sou advogada, né? Então, eu gosto de lei porque tá na regra, você segue, você se adapta. Aquele que
se adaptar de uma melhor forma, tem um melhor produto, né? Isso é competição de mercado de seguros. Uhum. Ela trouxe muito isso, né? Então, assim, eu vejo ela com muito bons olhos, mas se comparado ou ela né, é trazida para o mundo de seguro-garantia, ela traz algumas lacunas, tá? Então, talvez tenhamos discussões paralelas e tenhamos que ter esses pequenos ajustes, né? A gente está internamente, e não só ao seguro garantia, ali a gente fala também um pouco, né, de seguro de crédito. Ele tem um pequeno descolamento também para seguro, né, das linhas financeiras, grandes riscos. Ela é muito benéfica, principalmente para discussões de seguros, né, talvez com pessoa envolvendo pessoas físicas, né, que tem essa fragilidade nessas discussões com as seguradoras. Mas aqui as linhas financeiras, né, da Trade, são empresas de grande porte. Então a gente está igual, em pé de igualdade, né, em termos de proteção, em termos de defesa, né, patrimonial. A lei de seguros, eu acho que vai ter que ter pequenos ajustes. Eu acho que as seguradoras estão fazendo essas lições, né? A gente está fazendo internamente já. Por isso que eu falo, tudo acontece muito antes. A gente já sabia quando era ainda era um projeto de lei, a gente já estava atento. O seguro, ele traz todo um trabalho, né, de back-office que é bem intenso, né? Seguradoras de grande porte, ela precisa fazer isso, né, com muita antecedência. Mas é matéria para uma segunda discussão, né? Aqui para falar só isso, Porque é muito boa, porque é um tema muito relevante, tem alto impacto, né? Para seguradoras de grandes riscos, principalmente. E a gente vai ter algumas lacunas a serem preenchidas, sim. Eu compartilho dessa opinião também. Quando esse tema também chegou na nossa mesa, a gente conversou bastante. E do mesmo jeito que a Portaria 2044 veio para trazer, para dirimir muitos pontos e consolidar muitas coisas, a nova lei de seguros também, né? Então, como a Martinha falou, ela não é focada no seguro garantia, mas ela atende o mercado de seguro. Então, ela também veio para suprimir algumas lacunas e trazer mais segurança também nessas regulações, nessas contratações. Em paralelo, a portaria PGFN ela trouxe também para a gente os mesmos efeitos para dentro do mercado de seguro-garantia voltado para a execução fiscal. Então, elas são complementares, mas cada uma na sua amplitude. Uma para o mercado de seguros como um todo, e aí muitas lacunas já foram fechadas, e a PGFN trouxe para a gente dentro do seguro-garantia, ainda mais no mercado de execução fiscal, que a gente é um mercado muito aquecido e que movimenta muito dinheiro, veio trazer para a gente também mais esse conforto, né? Tirou a gente da zona de conforto, assim, olha, agora vocês vão ter que também reciclar, porque é isso, a gente tem que se adaptar sempre. E aí depois você expande a sua zona de conforto e entrega para o cliente o melhor produto possível. Então, eu acho que no final do dia a intenção das duas regulações são essa. É essa a intenção. E grandes escritórios, perdão, né? Grandes escritórios estão debruçados, né? Justamente nessa nova lei de seguros, porque ela traz regramento novo. Regramento novo significa vamos ter discussões novas. Então, isso não pode afetar de forma alguma o cliente final. Então, de que forma a gente faz valer essas regras novas? É mesmo o drama. É antigo com o novo, questão de vigência, questões de discussões de sinistros já que estão, né, de repente em curso. A gente tem esse entendimento que mudou. E agora, né? Pode mudar? Não pode? Qual, né? Onde é que a gente aplica? Em termos de regra, a gente sabe que existe, né, a vigência né, da lei. Ela começa a valer de tal data, dali para frente é fácil. Mas e o meio, né? Do antes e o depois, né? Essa migração. Boa. Você estava comentando das alterações de sinistros lá? Quando a gente te interrompeu? É que vai ser Pela segunda. Isso bom, mas Bate-papo muito bom, que a gente vai... Uma coisa várias no outro. É muito bacana isso. Então, também já recuperando ali a questão do sinistro. O sinistro, como a gente falou, né? Independentemente da área do seguro, falou sinistro, Exato. acende uma luz. Focando muito para a questão de execução fiscal, né, que é onde mais chamou a atenção nessa mudança do sinistro, porque como a negociação administrativa ela foi inserida com a nova portaria, então a gente não tem um depara, vamos dizer assim, né? A gente não tem um comparativo como a execução fiscal era vista na antiga portaria. Como funciona hoje? O sinistro, famoso inadimplemento, ele vai acontecer quando? Se o tomador, que é quem contrata a nossa pólice, ele não pagar a dívida dele, não honrar a obrigação dele, depois de 15 dias do trânsito em julgado.
Falando de um jeito também bem simples, sem juridiquês, trânsito julgado nada mais é do que assim, tem uma decisão, essa decisão não tem mais recurso, ela está estabilizada. Pode demorar pra caramba, né? De Exatamente. acordo com a Pode. tradição Tem, assim, brasileira. no É. tem judiciário. processos que são muito rápidos, mas infelizmente esses processos são raros. Tem processos que levam anos e anos e anos. Por quê? Porque tem muitos instrumentos recursais dentro da lei de processo, por exemplo, que permite você entrar com um recurso, ainda que esse recurso não preencha os requisitos que ele precisa preencher, para ir para um STJ da vida e tudo mais. Tanto que tem muitos recursos que versam sobre temas que vão para STJ que você vê decisão de inadmissibilidade, porque não cabe. Mas até essa decisão se estabilizar, o recurso está lá pendente de aprovação e ele cabe. Agora a gente vai analisar o mérito. Ele não cabe. Talvez você tenha mecanismos também para recorrer dessa decisão que não aceitou o seu É longo. A jornada é longa. Entendeu? Então vai. Vai seguindo. E Que é o esperado. Pelo menos 5 anos de processo vai ter, ou pelo menos 10 anos. vai, sim, vamos, mas assim, sendo otimista, os doutores de plantão que estão assistindo vão discordar de mim, talvez, mas vamos ser otimistas, né, Martinha? 5 anos, pelo menos. Eu até chutei esse número de 5 por causa do. Você se casava com a vigência. Perfeito. Mas justamente foi esse o racional da Procuradoria. Mas tem processo que dura mais de 20, tá? Exato. E lá vai. Vai. Então esse trânsito julgado, e por que ele é bom? Porque ele já traz aquilo que a gente comentou um pouquinho antes. Ele traz a segurança de que a decisão não cabe mais modificação. Então a seguradora, eventualmente, num sinistro, não vai ter que pagar algo que depois pode ser reformado. Então, esse é o bom do trânsito julgado. Ele traz essa segurança jurídica. Uhum. Esse é o primeiro ponto do sinistro. Isso visão seguradora. Visão seguradora. Exatamente. Pra gente isso é bom nesse sentido, porque assim, não só pra gente também, eu vou dizer assim, acho que pros 3 pontos. Talvez pro segurado seja algo que assim, como você falou, o processo é longo. Só que para ele também, ele não vai ter aquela falsa expectativa de receber algo com uma verdade. reforma. Então, no final do dia... Mas tá claro, cara, essa hora que bater o martelo lá e Exatamente. eu me encho o saco. Tá carimbado, Digamos Deus. assim. Próximo. Exatamente. Não tem mais aquele risco, né? Ou de você ter uma frustração positiva, ou então uma frustração, né, de algo, ou então uma expectativa sobre a decisão que vai mudar ou não vai mudar, enfim. É algo mais preto no branco, né? Tá claro. Outra possibilidade que também teve, e que a gente, falando desse sinistro ainda, isso é uma coisa que a gente, no gerenciamento do nosso portfólio de apólices antigas, eu tenho certeza que eu vou falar isso, a Martinha vai abrir um sorriso. São 60 dias. Martinha, a gente trabalha nos nossos 60 dias. Esse era o prazo da renovação. Exato. Se Na você renovação. renovar em 60 dias, eu renovei com 59. Você já infringiu. Era um gatilho. É? Era. A não renovação era um dos. Era. Era um dos gatilhos de chamamento da apólice. Exatamente. Agora você precisa renovar essa apólice até que ela vença. Então, você não tem mais 60 dias antes. Só que tem também ali o segredo que fala, a seguradora, na gestão do portfólio dela, para também não deixar se perder, eu acho que isso foi uma sacada inteligente da portaria, ela tem que começar a gerir essa renovação com 90 dias de antecedência. Como que se fiscaliza isso? Auditorias? Controle. Sistema. Isso é a seguradora. A seguradora, porque é o interesse dela não gatilhar a própria pólice, Exato. por uma omissão dela. Por isso que um erro, perfeito. Por isso que o seguro, principalmente, né, o seguro garantia judicial, né, numa forma geral, precisa ter controle, precisa ter preparo, precisa ter time técnico olhando. Não é aquele negócio, tipo assim, não renovou, beleza, só perdi o cliente. Exato, não, é sinistro. Exato, você pode ter um sinistro de ganho de monta provocado por você mesmo, né? Aí vai ter que acionar o seu hino. Exato. Aí, além de perder, né, perde emprego, perde perda financeira, que aciona a polha, onera a seguradora. E isso é algo que veio diferente agora, Veio, a nova portaria. E pra gente, o que muda? Eu diria que a gente vai continuar com a gestão do portfólio do mesmo jeito, porque isso traz uma segurança pra gente, traz uma segurança pro cliente, e a gente não faz nada no sufoco. Você deixar, talvez, para emitir com essa nova normativa no último dia, cara, você tá sujeito a qualquer imprevisto. E aí, eu renovei com D menos um dia depois, né?
Você já tá E correndo. quando a gente compara assim com outros ramos que a gente está mais acostumado, é engraçado que aí a responsabilidade da renovação é da seguradora, né? Tipo, de mandar. É isso. Eu não sei se com 90 dias é a hora de você começar a falar, ó, sua pólice vai vencer, vamos falar? Você começa a pincelar porque assim, a renovação, tem renovações que são muito rápidas, né? Só que tem renovações que acabam demorando mais. Porque a gente também tem que entender, como a Martinha falou, a gente trabalha com clientes de grande porte também, eles têm muito volume. Sim. Então, E ele pode não querer renovar Exato. com Então você. ele fala, ó, tá pra sair uma decisão. Uhum. A gente já viu, né, Martinha? Já. Tá pra sair uma decisão. Eu não sei se eu vou precisar renovar ou não. E aí, nesse aspecto, essa desnecessidade de renovar com 60 dias dá pra gente um conforto. Porque essa decisão saiu faltando 40 dias pro término da pólice. Tudo bem, Isso né? tá mantido, agora eu posso renovar. O risco acabou, a gente cancela. Isso. Entendi. Então também tem o ponto estratégico pra gente. E existe prorrogação? Ah, vamos prorrogar por mais 2 meses pra ver o que acontece. Até teria, só que o segurado normalmente ele não quer a prorrogação, ele quer a renovação. Já por 5 anos. Exato, perfeito. Porque para ele é seguro, é mais seguro. Aí que a gente fala um pouco porque que houve o envolvimento de broker. O broker também tem que estar comprado com isso, certo? Porque se você está falando de renovação por um período mais longo, né? São 5 anos. Vai renovar, talvez seja por mais 5, né? E você, nossa, 5 anos. O broker tem que estar, o corretor tem que estar comprado com isso também, e por isso que a gente presta, né, toda essa assistência também, a gente inclui eles muitas vezes nas discussões com o jurídico. Eu imagino que isso vai. Bom, a contratação, muita coisa é por portal já hoje em dia, né? Do seguro garantia. Alguns sim, a gente ainda na aliança a gente faz risco, a gente fala, né, a pólice tailor-made. Bom. A gente entrega. Sim, o portal ele é bom e ele é eficiente para riscos menores, né? Talvez não os tributários. Lá, né? Exato, discussões aonde a perda, né, de algo, a seguradora vai indenizar e faz parte, talvez, do risco operacional dela, né? Ok. Mas essas demandas dessa portaria, eu não acredito, assim, eu confesso que eu não conheço muito, não sou grande conhecedora, né, dos portais das congêneres, mas eu não acredito que elas estejam na ponta disponíveis para portal. Entendi. Existe MID ou SMI para esse tipo de seguros dessa nova? Tem, porque ela foi cascateada, porque normalmente tudo que vem da União é meio que cascateado hierarquicamente, né, para os estados e municípios. Então, assim, ela veio com tributos federais, mas ela está descendo. Então, procuradores, né, de estaduais e municípios, e a gente passa, então, a discussões menores, né, de IPTU, município IPTU, valores menores, menos expressivos. Então, ela existe, sim, uma espécie de um tombamento, né? Um cascateamento, Vai chegar. Assim, a expectativa é que se replique. O que É. vai mudar é a portaria do município, a portaria do estado de São Paulo, por exemplo, porque tem portarias, eles fazem a regulação deles, mas eles fazem referência à PGFN 64, por exemplo, que era a portaria antiga. Então a gente entende que essa portaria chegando, mostrando os benefícios que ela tem, a segurança e também se adaptando para o mercado para as seguradoras, os outros entes federativos, estados e municípios, eles vão replicar. E o trabalho. Eu acho que vai ter, assim, para o futuro. São discussões que as seguradoras que atuam no segmento de SMI já têm. Que tipo de calibragem portal a gente tem que fazer? Deixa disponível, não deixa? Que tipo de risco? Qual é, né, o racional para sinistralidade? Porque tem que trabalhar com uma sinistralidade, senão você afunda uma carteira, né? Afunda um produto. Exatamente. Né? E eles devem estar trabalhando. Né? Agora, todo mundo que esteve aqui falando de seguro garantia fala que a sinistralidade é muito baixa. Ainda tá assim, não? Ela tá baixa, né? Ela continua baixa. O seguro garantia, ele não tem frequência, mas ele tem severidade. Quando vem, é isso. especialmente nesses que vocês falaram que Perfeito, trabalham, né? perfeito. Tem demanda de, como a Martinha falou, bilhões na mesa, assim. Por que eu assim, tem uma questão também técnica que é bem forte. Quem se envolve com grandes riscos tem um monitoramento muito bom, assim como o seguro patrimonial, né? Tem inspeção de risco, tem vários mitigadores. Nessas apólices a gente tem muitos advogados, né? A gente conta com o corpo jurídico, por isso que eu falo, a formação dele é advogado, então na ponta é a subscrição feita por advogado. A gente tem parceiros, advogados também, então assim, a gente não se vale só do conhecimento técnico, embora o Felipe, né, seja muito bom, a gente não pode, a gente tem que se certificar que nenhuma ponta está solta, então a gente tem também um corpo jurídico trabalhando
né, no monitoramento. Revisando ali. Exato. Morais, né? Aham. É, E deixa eu te perguntar, uma coisa que eu tenho visto no mercado de seguro de garantia, a gente tem bastante amigos, né, já que trabalha nesse ramo. Esses bastidores. é. Cara, um monte daqui vai pra cá, o outro lá abre novas seguradoras. É sempre assim ou esses últimos 2 anos foi atípico? Essa eu Tem mais propriedade. eu tinha Por favor. 20 anos. E só uma coisinha que eu esqueci de incluir na pergunta. Você acha que essa nova portaria motivou mais gente a entrar no mercado? Você acha que isso... Entrada de profissionais, sim, porque a gente teve, a subscrição mudou. Uhum. Porque antigamente a subscrição do seguro-garantia ele estava muito voltada à infraestrutura, a obras. Era seguro-garantia para cobertura de obras públicas, né? Todo mundo conheceu, eu há 20 anos, né? Eu trabalho. O corpo de subscrição era muito formado por engenheiros, né? Então, né, verdade, é. né? Então tinha uma equipe de engenharia muito forte. Um dos amigos aqui em comum era são engenheiros, grandes engenheiros, colegas né, de subscrição nossa. Hoje a gente viu com a por isso que assim, as leis elas trazem benefícios e vão abrindo oportunidades. O seguro, ele quando abriu a porta do judicial, a gente foi o quê? Buscar profissionais e formar. Né? Por isso que eu faço esse bate-papo com os meninos. Eu não tenho conhecimento técnico de um advogado, né, gabaritado igual o Felipe, mas eu tenho a vivência. Então a gente soma. Então a gente teve que buscar e capacitar profissional. Legal. Então abriu, por isso que você vê essa mudança, essa migração, porque abriu um nicho. E cresceu, imagina. Cresceu o mercado, exato. Ela tá crescendo ano a ano. Numa margem de 20 a 25%. Caraca! A expectativa é. De Sim. ano a ano é mais ou menos. Tá no seguro errado, rapaz. Cara. E que legal. Isso, o seguro garantia, em comparação com outros riscos, ele é até mais recente, né? Os tradicionais, né? A gente fala que, embora ele não é a gente fala que ele está maturando, ele não é um mercado maduro, tá? Então, por isso que ele é muito. Abre aí, né, até respondendo uma segunda pergunta, por que muitas seguradoras ou seguradoras estão se lançando nesse mercado? Porque é algo novo. Não é um mercado maduro, um mercado emergente, significa o quê? Oportunidade. Isso. Produtos estão sendo criados, portarias estão sendo, né, feitas, então empresas estão investindo em capacitação, em sistema, talvez para operar em SME já no futuro, então tem muita coisa a ser feita. Legal. Né? E os colegas vão mudando, né? À medida que oportunidades vão surgindo. Sim. É a hora de aumentar o salário, né? É isso. E tem mais algum ponto relevante, assim? A gente falou de sinistro, vigência, sobre o conceito. A gente também já tinha falado um pouquinho da possibilidade de dar uma olhada para trás, né? A portaria deixou com que a União revisitasse apólices não aceitas. Boa. Então isso é um ponto legal. Ela trouxe algumas curiosidades até na definição dela, que ela meio que legitima a questão de cosseguro. Então essa portaria também traz as normativas de cosseguro para essas demandas. Antes tinha alguma proibição, alguma coisa Não assim? era proibição, mas não estava Ninguém falava nada. não estava regulado na própria PGFN ali. Entendi. Não. Entendi. Agora E fica subjetivo, né? Se não tá lá a norma, então. Faz o que... Ela traz a cláusula da seguradora líder, ela dá esse destaque para a liderança de um painel de cosseguro. entendi. De responsabilidade, e etc. Exatamente, porque é aquilo, a questão cada seguradora responde pelo seu share específico no risco. Aham. Não sei que tem alguma disposição contrária ali, que todo mundo é solidário, mas Agora, aquelas questões de renovações, etc., eu imagino que a líder tem que estar mais atenta. a líder, quando ela assume esse painel, ela tem que seguir aí nessa pegada bem restrita, porque não é só ela, né? Dos controles. Tem que avisar todo mundo. Exatamente. Cobertura alterou alguma coisa? Teve alguma coisa que chame a atenção? Ou De cobertura do... basicamente... produto em si? Não vejo. É porque ele cobre, assim, ele ampliou para débitos ainda não inscritos, né? A portaria trouxe essa previsão, mas são débitos que tem como segurado ou o FGTS ou a União Federal, né? E você perguntou de mudança. Eu destacaria de um jeito bem prático e rápido duas, assim, que são, que chamam a atenção, isso eu até falei com a Martinha nos bastidores ali. A primeira é que se a seguradora não honrar com o sinistro, né, se recusar a pagar um sinistro eventualmente, tem a possibilidade da União colocar a seguradora na geladeira por 180 dias e não aceitar mais a apólice. Seguradora ou produto? Não, seguradora. A seguradora, ela Não, é o produto dela. Não, mas a segura...
A seguradora, ela fica, É o produto dela, o ramo. Aquele nicho daquela seguradora. porque ela não tá honrando um compromisso. E isso pode gerar um efeito também em cascata para a própria seguradora gigantesco. Né? Você tem a pólice para renovar, mas a União não vai estar a pólice sua. O cliente vai fazer o quê? Tchau, tem que ir pro mercado porque você tem um problema lá com a União. Então isso é algo que também está regulado na nova PGFN. Já aproveitaram para se resolver ali, né? Assim, deixa eu fazer deixar uma gordurinha aqui, porque numa eventual discussão, assim, é muito claro que a União a seguradora vai ser instada a pagar se tiver um sinistro. Ela pode questionar alguma coisa, pode pedir a documentação para que tenha toda a regulação pronta. Mas tudo tem limite, não dá para você postergar e protelar algo que você se comprometeu. E a outra mudança também que eu acho legal é da atualização, que eles usam muito o termo agora, automática. O que quer dizer isso? Você não precisa mais de uma anuência do segurado ou do tomador para atualizar a tua apólice. O dinheiro não dorme, ele está ali o tempo inteiro. O débito que você está garantindo, ele está crescendo. Então, antes você precisava fazer um bate-bola ali com o tomador, tá na fase de atualização, né? E você condicionava também muito isso ao aceite, ao ajuste. Agora já é uma previsão automática. O que quer dizer isso? A União, né, focando muito na União, ela já colocou que, assim, independentemente de você me entregar esse endosso, a atualização é automática. Você vai atualizando ano a ano ali o débito. Com base no quê? Nos índices aplicáveis na própria PGFN, né, que é os índices de dívida da União, Selic, por exemplo, e assim vai. Então isso também trouxe, né, aclarou muita coisa. É o que eu acho que, além de dirimir, como a Martinha falou, eu acho que para nossa operação foi muito... Porque você está garantindo o débito. Se o débito cresce, aí essa importância segurada ela está crescendo na mesma proporção, E você né? tem que seguir. E aí você descasa, são 5 anos, então assim, o que a União fala? Durante esse período, faça os endossos para que faça, né, seja refletido esse acréscimo, né, de importância segurada. E abre para a seguradora a possibilidade dela recolher prêmio por isso. Se ela está em maior... Exato. Só a exposição está aumentando. Perfeito. Né? Então ele deu um equilíbrio nessas relações. Né? Se a seguradora ela está em exposição crescente com essas atualizações, é justo que seja pago o prêmio, recolhido o prêmio. É justo que o corretor receba também uma comissão sobre isso, certo? Porque operacionalmente ele continua vinculado à apólice, está trabalhando. Então, isso trouxe, ele assentou, porque esse é o tipo de discussão paralela que não pode tomar o palco da discussão principal, que é, né, deve ou não deve. Sim, exato. A atualização ela é feita quanto tempo? Bases anuais, né? Isso, eu acho que a PGFN não fala nada, mas assim, a gente operacionaliza dessa forma porque tributação a gente faz base anual, né? A tributo é ano, né? Então a gente aplica o mesmo racional e não temos problemas em relação à, né, aplicação, né, desse período. Puxar uma pergunta aqui do chat. Claro. Do Guilherme Máximo. Boa noite. Como a portaria altera os critérios de aceitação do seguro garantia para débito que ainda não está escrito em dívida ativa? Acho que foi o que você estava comentando agora, né? E quais os impactos práticos dessa mudança? Legal. Tem mais. Para o contribuinte e para a execução do fiscal do tomador. Acho que é um complemento aqui da pergunta. Legal. E, coincidentemente, foi uma questão que a gente trocou algumas ideias nessa semana. Na semana passada também, eu e a Martinha. Basicamente, esse débito não inscrito não quer dizer que ele não vai, eventualmente, ser inscrito, que ele não vai ser discutido judicialmente, ou que ele não vai convolar em uma execução fiscal. Basicamente, eu tenho um débito que para com que eu possa discutir dentro do Regularize, que é a plataforma que a PGFN disponibiliza, é mais aquela esfera administrativa, você entrega a tua apólice ali. Você tem que seguir a regulação, o produto bonitinho que tem no anexo da portaria, salvo erro de memória, acho que o anexo 2. Tem ali o produto da negociação administrativa, né? E você consegue entregar esse produto ali antes mesmo de uma execução. Segue um outro rito, mas você apresenta esse produto dentro da portaria, das diretrizes da portaria, e você continua o seu debate sem um judicial em cima. Impactos para o contribuinte, impactos para o segurado. Para o segurado, na minha visão, ele vai estar garantido. Ele não precisa de uma execução para garantir o débito dele. Ele não precisa também de uma execução para que o tomador se movimente e fale, olha, a gente vai discutir, mas está aqui. Por via das dúvidas, eu estou me valendo desse direito, né? E aí, para o contribuinte, para quem deve, vou adaptar o termo ali para o tomador,
vai ficar mais fácil para a gente desse ramo. Uhum. O tomador é bom por quê? Porque ele vai continuar seguindo a operação dele sem qualquer óbice de certidão, eventualmente, sem qualquer óbice de negativação, constrição, e ele só vai ter que honrar com esse compromisso de, ó, está aqui a minha apólice. E se isso lá para frente virar uma execução fiscal, ele pode fazer essa nova garantia dele. Ele meio que comunica a garantia dele, ele vai lá e apresenta a apólice seguro-garantia dentro da execução fiscal. Boa. Boa. É, Mas aí, Rafa, sim, Wagner Gondim, quais artigos da nova lei? Acho que foi aquilo que É eu tinha do- perguntado, né? lei do seguro, né? Com trata do seguro garantia, Próprio mas foi PGF. aquilo que a gente já Uhum. tinha e com relação às afiançadoras, seguem como estão? Boa pergunta. Vou supor sim. Afiançador. Eu tô vendo, primeiro essa palavra, pensadoras. Afiançadoras, ela exerce a atividade, não é seguro, né? As Ela- fianças locatícias da vida, aquelas coisas lá. É que a fiança locatícia ainda ela tem uma seguradora por trás, Ah, que é dando garantia. tá bom, entendi. Pode ter um conglomerado, talvez. Aham. Assim, grosseiramente falando, eu não sou uma super especialista, mas assim, é um conglomerado, né, com patrimônio que vai garantir, vai prestar fianças, Uhum. né? É um grupo que vai prestar fiança para algumas obrigações, né? Ela não tem o lastro, eu não estou aqui, né? Não é advogando contra, tá? É só fazendo o comparativo, né? De uma e de outra. A afiançadora, ela não tem uma autarquia regulamentando, certo? Entendi. Tipo, comparando com o carro, era tipo aquelas cooperativas que agora vai ter que se. Exato. Mas a grosso modo. Exato, porque Tá. é um conglomerado que vai dar a proteção, né? Tem patrimônio, tem lastro, tem afiançadoras com bastante robustez, bastante liquidez, Uhum. mas comparativamente a gente tem aqui a afiançadora que tem, né? É um grupo, tem as suas obrigações, porque eles vão prestar fiança, então, em último caso, eles também vão prestar fiança. Mas elas não estão dentro de uma amarração, né, SUSEP. de uma SUSEP, exato. Eu entendo, né, que essa norma ela não está falando com as afiançadoras, tá? Ela está muito mais voltada para o A mercado. seguradora. Exatamente. Até porque, até pegando um gancho no que a Martinha falou, tem requisitos de admissibilidade também formais para essas apólices. Como, por exemplo, eu apresento essa apólice para a União. Eu tenho que apresentar a certidão de regularidade da seguradora No site da SUSEP. e pegar também o site da SUSEP e mostrar para ele o espelho da certidão SUSEP daquela apólice. Então, tem toda essa particularidade, né? Por isso que é muito focado para o mercado de seguro e para as seguradoras. Porque você tem que atender alguns requisitos que a seguradora consegue puxar lá, tanto a regularidade dela para operar, quanto a regularidade da apólice já cadastrada, emitida, compartilhada lá com a SUSEP. É isso. Então, eu acho que pode ser utilizado talvez como subsidiária, mas ela não foi feita ou ela não está escrita para justamente as fiançadoras. Ela está muito adaptada para o mercado segurador. Uma curiosidade, tá? E aí, fique à vontade se não tiver essa informação. Mas, olhando para o que se tornou aqui, né, a partir da nova portaria, e para mercados fora do Brasil e tal, a gente ficou muito diferente? Você acha que igualou mais? Enfim. Olha, o seguro garantia judicial básica é tupiniquim, é obra nossa, tá? Eu Tributo aí também, né? exato. Torrada. É isso. É bem difícil. Se explicar para os É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu posso falar que eu passo apertado. É um dos meus grandes desafios, porque eles não entendem. O que eles falam? Uma empresa que vai entrar em discussões tributárias, ela é ruim, ela tá quebrando. E não, no Brasil é o Isso é contrário. vantagem competitiva até, né? Então, exato, porque a União não é fazendo qualquer tipo de crítica, é o regulamento, ela funciona dessa forma, Uhum. né? Se você acha que você foi tributado numa alíquota incorreta, cabe a você, né, levantar, né, a mão e com o advogado falar, está incorreto. Vou te provar ou vamos discutir o que seria a aplicação de uma alíquota correta, tá? Então,
para o mercado, assim, um europeu, por exemplo, eles não entendem. Eles falam, volume de discussões significa um potencial de insolvência ou, né, inadimplemento. Mas não, aqui o volume significa entendimento jurídico, né? Olha, todas aquelas. Eu tô falando sobre a alíquota, sei lá, de IOF ou ICMS de uma empresa que tem todo, né, ela vai ter circulação de mercadorias, então vai ter centro de distribuições, então ela vai ter incidência de várias vezes. O fato gerador vai ser repetido. E aquelas triangulações. Perfeito, massivamente. Então, assim, volume se ela entender o que ela está recolhendo errado, todas as operações, todos os dias ela vem fato gerador todo dia. Então, ela vai ter ação todo dia. E aí a seguradora entra para dar um conforto, ó. Exato. Discute, se garante. Eu estou te garantindo. Continue discutindo, mas você não apresenta uma apólice para a tese geral, é por fato gerador. Então, cada operação ela tem que entrar com processo. É um auto de infração, ela... Talvez num futuro próximo à reforma tributária, aí se implantar um IVA da isso. Talvez melhore essa. E nesse ponto é mais fácil explicar lá fora. Pode ser. Você imagina até que um dos pontos de você trazer advogados para análise do risco, vocês entram nesse ponto de analisar se o cara tem razão ou não ali do ponto dele. Sim. Internamente a gente faz esse crivo, né? Teses, a gente meio que advoga ou analisa viabilidade. A gente não faz muito juízo de valor porque a gente sabe que, né? A gente faz casamento, né? Exato. Ou, quando necessário, a gente tem um corpo jurídico, né, externo que a gente pode pedir um legal opinion. Exato. Legal. A gente se socorre porque a gente vai comprar resseguro, né? Então, assim, eu vou investir e posso perder dinheiro, e posso perder muito, né? Vou comprar proteção? Preciso. Quanto de proteção compro? Porque é mais do que a análise de crédito daquela empresa de eventualmente pagar aquela dívida. É a análise tributária dela também. Exatamente. É um conjunto. Ver o exercício daquele débito para ver também o nível que esse débito está crescendo ao longo do tempo. Se é um débito de 2010, é um débito que vem ali sendo discutido todo esse tempo, ou é um débito mais recente. Por que isso impacta? Um débito mais recente, ele vai, né? Tende a crescer. Não necessariamente, mas ele, no começo dele, pode ser que venha alguma estratégia fora do processo, né? De uma negociação com a União, por exemplo, um parcelamento da vida. Agora, um débito mais antigo, ele leva a gente a crer, não é que isso é uma regra geral, né? Mas leva a gente a crer que as tentativas já de mitigar isso lá atrás já foram. Então, agora o débito está girando dentro de uma execução e você monitora. E é isso, execução antiga. Em que pé que tá isso? A gente recebe alguns processos, fala assim, em que pé que tá esse processo aqui? Vamos olhar. Tá pendente lá no STJ para avaliar um recurso. Chegou faz tempo? Não. Então talvez demore mais um tempinho aí. E se voltar, tem outro recurso? Então isso tudo a gente, cabeça de advogado é um problema em relação a isso, a gente fica matutando, né? Faz parte da subscrição ali. E acontece aí no mercado, por exemplo, chegou no STJ. Tá chegando perto da decisão. A pólice vence amanhã. Vou renovar, não, deixa para outro agora. Tem essas situações assim. Você vê muita reclamação, até de financiadora, que a gente concorre às vezes com um mercado que não é tão regulado. Enfim, tem muito esse tipo de discussão no mercado ou não? Ou isso... É que, como tem a obrigatoriedade, né, da seguradora renovar, então é difícil. Uma decisão é mais de segurado, né? De não renovar o dinheiro. De abrir mão, né, da garantia. Se ele tá com a pendência ali, ele vai... O segurado tem que... Se a gente vai desistir, né? Outra coisa, o segurado, isso a PGFN traz, o segurado tem que anuir com a nova garantia. Então, por exemplo, esse risco já está fora do meu apetite, mas eu tenho esse risco a assumir. Então, eu renovarei ele enquanto ele existir. A manutenção, ela tem que ser... bem protegida pro segurado. A gente pode, nos períodos de renovação, é prática, né, de mercado, recolocar, de repente está fora do meu apetite, eu falo que não quero renovar. Aí né, o corretor, né, por isso que eu falo da parceria, a gente tem que ter uma conversa franca com o corretor. Claro. Muitas vezes o risco até, tecnicamente, ele é bom, mas ele está fora do apetite por N motivos, né? Porque às vezes, minha pergunta foi meio assim, às vezes você vai pensar numa pólice, mas você tem o cliente, né? Exato. Não exato. Isso aqui. Exato. O relacionamento dele interno. Então a gente vai triangulando, né? E a gente não pode abandonar, pelo menos, né, na aliança, a gente tem isso muito forte. A gente não abandona o cliente na parte dos sinistros, né? A gente é reconhecido por ser uma empresa que honra, né? A gente paga grandes volumes de sinistros. Então, assim,
Isso também tem toda uma questão, né? Não abandonar o cliente na hora que ele mais precisa. Justo. É isso aí. Né? Uma pergunta, a gente está finalmente. E os corretores, né? Você falou que tem que estar bastante por dentro do assunto e tal. Hoje as corretoras estão bem afinadas com esse assunto, já meados aí, estão em outubro. E já só emendando, Japa, desculpa, você ia falar a mesma coisa? Só emendando, e vocês estão fazendo esse trabalho também porque tem corretores, né? E eu imagino que diversos tamanhos, tem portes corretores. internacionais. Pô, treinar os corretores, enfim, deixar acesso, enfim. Isso é legal, porque as perguntas que vocês fazem, a gente tem alguns casos práticos para que a gente passou por isso. Nem combinou, hein? Ó. Não teve nenhum alinhamento. Exatamente. Cara, a gente entendeu muito assim, se assustou um pouco o mercado de seguro das seguradoras, imagina o corretor. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque o cliente, o jurídico, vamos assim, o jurídico pressiona o corretor, ó, eu preciso de uma pólice assim. O corretor, a gente passa para ele a nossa devolutiva. Quando ele vai comunicar para o cliente, é importante o corretor entender o que ele também está comunicando para a própria segurança do serviço dele. Então, a gente recebeu muito essa aproximação dos nossos parceiros de assim, a gente pode trocar uma ideia? Vocês podem atender o meu cliente. O cliente nesses termos? Faz sentido? Isso. E já teve parceiros que a gente conversou, a gente explicou mais de uma vez, e não é ruim não, porque cada vez que a gente conversava tinha mais dúvida, tinha mais pontos do cliente, então a gente conseguiu conectar nessa necessidade de deixar o corretor afiado com esses novos termos, de também aproximar o cliente de assim, ó, não é só a seguradora que está na mesma página do que você e o segurado. O teu corretor também sabe bastante. Então a gente tem muito essa troca. O corretor passa para a gente uma ficha com a solicitação dele e ele sabe exatamente todas as nuances ali. Então se o cliente fizer uma pergunta, eu não tenho tempo de levar para a seguradora, mas eu estou alinhado com o meu prestador ali, meu parceiro, eu consigo passar para o meu cliente e quando quando chegar da seguradora a resposta, vai estar bem alinhado. Então os corretores, né, os nossos parceiros, eles tiveram muito essa iniciativa de bater na porta e falar, ó. Mas antes mesmo dela entrar em vigor, corretores procuraram as seguradoras para fazerem essa discussão. A gente teve alguns parceiros que pediram, né? E a gente, porque aqui a seguradora ela não sabe de tudo, mas a gente tenta fazer uma mágica, né, de previsibilidade de futuro, né? Porque o segredo da seleção de risco de subscrição é isso. A gente vai lá na frente para ver né, o que pode dar de errado para estar na cobertura, né? E a precificação é isso, é um evento futuro incerto. Então esse exercício a gente fez também com alguns corretores, alguns parceiros, eles fizeram a lição de casa bem feitinha também. Legal. Tem em grandes corretores ou em pequenos corretores, eles se socorreram sim também de alguns advogados, né? Então a gente nota que mesmo o corretor pequeno, para entrar nesse segmento, ele conversou com algum advogado, ou que atendia a corretora, ou de algum parceiro, ou quando ele não tinha, ele vinha na seguradora, e a gente deu essa assistência. E é um ciclo, né, também, porque o próprio feedback que vocês recebem também, como foi trabalhando antecipadamente, já deu para ir trabalhando também. Perfeito, né? perfeito. Esclarece a Se dúvida. preparando. Como a Martinha falou, o receio, às vezes, do próprio jurídico do cliente, isso não é errado. Pelo contrário, é muito certo ele ter o receio de, assim, apresentar uma pólice, impactar na operação do meu cliente porque o segurado não aceitou por alguma razão. E aí ele tem que despender um valor a mais para se defender, porque ele comprou o seguro, e ele tem que defender que o seguro é válido. Né? Então isso onera, né? Um processo fica caro. Né? Eles perguntavam, como que vocês mitigam isso? Né, essa perspectiva de vocês do que vai acontecer. Vocês estão se preparando? Como que vocês estão enxergando? Vocês têm alguma preocupação? E aí a gente foi, pouco a pouco, trazendo para perto, entendendo também as dores do corretor, as dores do cliente, até mesmo a dor do segurado, né? Porque quando você tem algumas manifestações da União, por exemplo, elas se repetem. Então você fala, esse aqui é um tema sensível. Vigência, por exemplo, não é um tema sensível. Porque a vigência, ela tá ali. E quando era 2 anos? Também, tá ali na pólice, mas uma cláusula que não estava dentro do modelo específico da PGFN poderia gerar dúvida. E aí, quando a gente começa a ver que essas cláusulas se repetem, a gente vê que nessa nova PGFN, muitas delas já foram sanadas, como, por exemplo, certidão de trânsito julgado para o sinistro. Perfeito. Então, tudo conversa, entendeu? Eles vieram para fechar esses pontos em aberto e por isso que a gente entende que é algo bom, né? Veio para somar e para otimizar a operação do seguro garantia.
Show de bola. Show de bola. Putz, Felipe, Marcos, só tenho a agradecer a participação de Também, vocês aqui. né? Se tiver algum assunto ainda que a gente não falou que vocês queiram tratar. Eu acho que a vontade. gente foi um bate-papo muito, muito legal. Eu acho que a gente, né, abrangeu todos os pontos. É um produto que ainda deve mudar, deve trazer algum tipo de dúvidas. Então, assim, a gente sempre vai estar revisitando, né? Hoje a gente trouxe aqui, né, o nosso ponto de vista, alguma coisa que a gente já construiu internamente, mas mudou ou alguma coisa, né? Feedback, né? O segurado trouxe, veio alguma decisão, a gente vai revisitar. Então, pode ser que a gente mude algumas coisas, né? Então, é uma matéria viva, né? Então, em transformação. Então, é delicioso, né? É falar sobre seguro, né? É muito bom, é muito bom. Boa, é isso. E a gente gosta tanto que a gente É. abriu um canal pra falar seguro. no- Excelente, Porra. excelente. é sobre Vai no isso. churrasco com os amigos, só Putz, fala de cara, só seguro. fala de seguros, cara. É bom demais, É né? bom demais, é bom demais. Para as companheiras, eu acho que nem tanto. Mas Quem não é do mercado. né? é isso. Bom, Boa. pessoal, muito obrigado mesmo, assim, valeu demais. Agradecer também o Léo. Leonardo, valeu Valeu, pelo meio Léo. O campo Léo aí. tá aqui ó, assistindo É ao isso. vivo com a gente. Valeu pelo meio campo aí, enfim, toda a atenção que você deu pra gente até agora. E é isso, né, Japinha? É isso aí. Obrigado, Felipe, Marta. Sensacional. Muito esclarecedor pra gente, pelo menos pra mim, opinião leigo pra caramba, mas abriu minha mente em relação a essa portaria. É sensacional. E, galerinha, não deixe de deixar esse like, senta o dedo aí, porque, cara, bate-papo fenomenal, destrinchado, item por item. O pessoal aqui manja muito mesmo da Allianz Trade sobre essas mudanças. Então, vale aquele like. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e se inscreva no canal. Ajuda muito a fortalecer aqui o nosso mercado de seguros e levar esse bate-papo esclarecedor para muito mais gente que está entrando no mercado ou que já está e precisa se inteirar mais. Não só seguradores, mas corretores e todos os nichos que operam de forma nichada dentro do mercado de seguros. É isso. Beleza? E agradecer aqui todo o pessoal que participou do chat, a Elô, a Sueli, Miguel, Wagner, Fabiana Farias, Guilherme. Essa é minha mãe. É mesmo? Legal, boa. Caraca. Manda um beijo pra mamãe. Mãe, tá assistindo aí, né? Um beijo, te amo. Boa. Boa. Minuzeiras. E é isso, pessoal. Sempre deixando aquele recadinho de sempre. Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou, Japinha? Beijo, abraço, pessoal. E até a próxima. Valeu.